Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Trago hoje mais uma manifestação do Monsenhor Carlo Maria Viganò. Foi publicada no dia 1º de fevereiro de 2021 no LifeSite News, sob o título O Fórum Econômico Mundial não poderia tê-lo expressado melhor. O arcebispo Viganò denuncia a Carta do Vaticano a homens e mulheres consagrados. Monsenhor Viganò começa sua carta assim: Pars Hereditatis Meae, por ocasião do 25º Dia da Vida Consagrada. E ele faz uma citação de Salmos 16, 5, como epígrafe. No dia 2 de fevereiro, a Igreja celebra a purificação de Maria Santíssima e a apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo no templo. A festa, também chamada de Candelária, por causa das velas que são abençoadas durante o rito nesse dia, começou como uma celebração mariana de caráter penitencial. Nos tempos antigos em Roma, a procissão de Santo Adriano no Fórum Romano, a Santa Maria Maior, exigia que o Papa andasse descalço em vestes negras. Somente com a reforma de João XXIII, em 1962, foi dada preeminência à dimensão cristológica. Uma alma enraizada em sólida doutrina e robusta espiritualidade não considera que a glória do Filho seja obscurecida pelas honras que a Igreja oferece à sua mãe, porque só ele é a fonte de toda a grandeza que nela celebramos. De acordo com os preceitos da lei antiga, as mulheres de Israel eram obrigadas a abster-se durante 40 dias de se aproximar do tabernáculo e, ao final desse período, tinham que oferecer um sacrifício purificador que consistia em um cordeiro a ser consumido em holocausto, ao qual se adicionava uma rola ou um pombo oferecido pelo pecado. Junto com a purificação da mulher, que havia acabado de dar à luz, o mandamento divino prescrevia que os filhos primogênitos, que de acordo com a lei eram declarados propriedade do Senhor, fossem resgatados ao preço de 5 shekels de 20 óbolos cada um. Esses ritos de purificação da mulher e de redenção do primogênito, obviamente não eram necessários nem para Maria Santíssima, que foi concebida sem qualquer mancha de pecado e foi preservada como sempre virgem, antes, durante e após o parto, nem para o Filho de Deus, aquele que é o próprio autor da redenção da humanidade que caiu em Adão. E, no entanto, no conselho do Altíssimo, estes atos solenes de obediência à lei e de submissão voluntária nos mostram a humildade da Mãe de Deus e de seu divino Filho. Naquela ocasião, o segundo templo de Jerusalém foi santificado, de acordo com a profecia de Ageu, pela presença do desejado de todas as nações. Ageu 2, 7, que libera a língua de Simeão no cântico do Nunc Dimittis. Nesse dia, a Santa Igreja, em seus ritos tradicionais, oferece seus filhos à majestade de Deus, consagrando-os a seu serviço por meio da sagrada tonsura e das ordens menores. Durante a cerimônia do corte dos cabelos, sinal de penitência e de renúncia às vaidades do mundo, é entoada uma antífona tirada dos Salmos. Dominus pars hereditatis mea e calicis mei, tu es qui restituis hereditatem meam mihi. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. És tu quem me restituirá a minha herança. Salmos 16, 5. Essas esplêndidas palavras proclamam que o Senhor é o garante de nossa herança e aquele que nos traz de volta a posse plena daquilo que tínhamos perdido com o pecado de Adão. Assim, o clérigo, vestindo a sobrepeliz branca, recita: Indue me, Domine, novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia e sanctitate veritatis. Veste-me, Senhor, como homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade da verdade. Lembrando que em Cristo encontramos o homem novo, criado à imagem de Deus na justiça e na santidade da verdade. Pois é somente à luz da verdade, um atributo divino da Santíssima Trindade, que a chama da verdadeira caridade pode arder. A caridade fraterna, que nos une reciprocamente a nossos irmãos, de fato pressupõe a paternidade de Deus, sem quem é corrompida em filantropia estéril, solidariedade humanista e sombria irmandade maçônica.
No dia 18 de janeiro, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica publicou uma carta dirigida a todos os consagrados e todas as consagradas. Quem imaginasse que num documento promulgado para o 25º dia da vida consagrada haveria algum tipo de referência doutrinal, moral ou espiritual ao mistério da purificação da Santíssima Virgem Maria ou à apresentação de Nosso Senhor no templo, certamente ficaria decepcionado. De fato, também seria levado a acreditar que a carta, escrita em fria prosa burocrática, emitida pelos escritórios cinzentos orwellianos do Ministério da Verdade, e não do dicastério romano que preside, em nome do Pontífice Romano, todos os religiosos do mundo católico. E ainda assim, é suficiente percorrer o texto até o final para ler in calce, ao pé de página, como diz o ditado, as assinaturas do prefeito João Brás de Avis e de seu secretário José Rodrigues Carvalho, duas personalidades que brilham no firmamento da Cúria Bergogliana como estrelas inimitáveis. Não há surpresa, portanto, senão também um mínimo de alívio humano em ver que, pelo menos, os destinatários da carta foram poupados dos epítetos que Rodrigues Carvalho dirigiu às freiras em 21 de novembro de 2018. Vocês são mulheres adultas. Tratem de sua vida como adultas, não como adúlteras. A Carta da Congregação é um exemplo do politicamente correto com o qual as hierarquias de Santa Marta piscam o olho indecorosamente para a igualdade de gênero tão cara ao pensamento alinhado de hoje. Estamos na onda da nova versão das Orate Fratres, do rito reformado, dos conferencistas e dos acólitos, e em todos os marcadores da nova linguagem. O documento se esforça para fazer referências à pandemia, à aspiração universal à fraternidade, ao novo sonho de fraternidade e amizade social e também ao convite aos religiosos para ser arquitetos da fraternidade universal, guardiães de nossa casa comum, irmãos e irmãs de todos, independentemente da fé, SIC, culminando no grito de impiedade da religião global de Fratelli Tutti. Sonhemos, pois, como uma única família humana, como companheiros de viagem compartilhando a mesma carne, como filhos da mesma terra que é nosso lar comum, cada um de nós trazendo a riqueza de suas crenças e convicções, cada um de nós com sua própria voz, irmãos e irmãs todos. Qual é, então, a proposta prática que a congregação oferece àqueles que são consagrados? Como pretende ajudar as ordens religiosas a ser fiéis a seu próprio carisma, à regra sagrada, às constituições de seus santos fundadores? Eis as palavras sublimes do prefeito. Abre aspas. Trata-se, pois, de criar formas de acompanhamento, de transformação e de criação, de desenvolver projetos para promover uma cultura de encontro e de diálogo entre diferentes povos e gerações, de começar com a própria comunidade vocacional e depois chegar a cada canto da terra e a cada criatura, porque nunca, como durante esta pandemia, experimentamos como tudo está ligado, tudo está relacionado, tudo está conectado. Fecha aspas. O Fórum Econômico Mundial, promotor do Great Reset, não poderia tê-lo expressado melhor. Que importa se Santa Teresa de Ávila, São Domingos, Santa Clara, São Francisco de Sales e todos os santos fundadores ficam escandalizados com a demolição sistemática de suas ordens, quando as palavras da Santa Sé gozam dos aplausos benignos da elite globalista, da famigerada seita e dos inimigos de Cristo? O que mais significa criar formas de acompanhar, transformar e criar? Senão um convite a negar a fidelidade ao carisma original, reeducando aqueles que resistem e constrangendo os recalcitrantes pela força. O que é este desenvolver projetos para promover uma cultura de encontro e diálogo, senão a aplicação do indiferentismo religioso e do ecumenismo conciliar? Aqui está a angustiante visão horizontal da vida religiosa, desprovida de qualquer impulso sobrenatural, que é mantida por aqueles que deveriam guardá-la como um precioso tesouro da Igreja. Uma visão na qual é possível ser irmãos e irmãs de todos, independentemente da fé, tornando desnecessário não só o abraço do religioso, mas também o próprio batismo, e junto com ele a redenção, a Igreja e até mesmo o próprio Deus. Temos entendido nestes tempos de crise que quem está constituído em autoridade está agora desconectado daqueles sobre os quais detém o comando.
A assim chamada pandemia mostrou que aqueles que governam são obedientes às ordens dos poderes supranacionais, enquanto os cidadãos são privados de seus direitos e qualquer forma de dissidência é censurada ou psiquiatrizada, de acordo com uma recente expressão feliz. O mesmo acontece na Igreja. Os mais altos níveis da hierarquia obedecem aos mesmos poderes e privam os fiéis de seus direitos, censurando aqueles que não pretendem renunciar à sua fé e não aceitam ver a Igreja ser demolida por seus ministros. João Brás de Avis está perfeitamente alinhado com Jorge Mário Bergoglio e ambos apoiam zelosamente o estabelecimento da nova ordem mundial. Esta é a dolorosa realidade com a qual devemos nos confrontar diariamente e pela qual devemos rezar, jejuar e fazer penitência, implorando a intervenção de Deus e da Santíssima Virgem para nos ajudar. Nesta batalha sobrenatural, a contribuição dos religiosos e das religiosas é fundamental. Por isso, é mais necessário do que nunca que as almas consagradas redescubram a dimensão sacrificial de sua vocação, oferecendo-se em holocausto como vítimas expiatórias. Afinal, este é o coração da vocação religiosa e do próprio ser cristão: tornar-se como Cristo e segui-lo na cruz, de modo a sentar-se à sua direita na eternidade abençoada. Portanto, convido aqueles que têm o privilégio de ter escolhido o estado de perfeição a rezar com renovado ardor, a jejuar com zelo e a fazer penitência. Finalmente, peçamos ao Espírito Santo que toque os ministros e religiosos que foram desviados, concedendo-lhes o dom do arrependimento e a graça do perdão. Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo, em 2 de fevereiro de 2021, in purificatione Beate Mariae Virginis.